Gente, hoje é dia de finados, é dia de pensar nos mortos queridos que ainda vivem na nossa mente, que ainda vivem nos nossos corações. Mas que seja também um momento para você, eu e todos nós refletirmos nos rumos, no futuro da nossa cidade. Não é só a eleição nos Estados Unidos, que é uma eleição de vida e morte, como eles dizem, é aqui também. Os nossos municípios, as nossas câmaras de vereadores, elas precisam ser enchidas por pessoas, repleta por pessoas que têm respeito ao outro, amor ao próximo, que sejam éticas, honestas, que tenham um projeto para ajudar essas pessoas de rua, ajudar a população carente, ajudar os miseráveis. E não eleger pessoas que querem se ver livre deles porque eles enfeiam a cidade. Essa eleição é uma eleição extremamente importante, porque é uma eleição que pode fortalecer ou enfraquecer esse atual governo que nós temos federal, que é um governo de morte, que é um governo de destruição, que permitiu que tantas pessoas morressem porque não tiveram muito cuidado devido, porque não tem à frente da pandemia, porque ela não acabou, um ministro da saúde que seja um médico de excelente reputação, preferencialmente um especialista em epidemiologia, principalmente em epidemiologias relacionadas ao SARS-CoV, porque o coronavírus, existem mais de 44 coronavírus circulando no mundo e também no Brasil. Mas o SARS-CoV, eles são muito perigosos. E esse, a sua origem ainda é muito misteriosa. Mas existem vários pesquisadores no Brasil que já conhecem bem esse vírus. Um deles pode ser escolhido como ministro da Saúde e criar regras, leis e assistência e ajudar no SUS para que menos pessoas sejam atingidas e para que as pessoas possam ser tratadas com mais rapidez. Que o imediatismo no tratamento, no reconhecimento da doença, salve vidas. E como nós temos um sistema que é o único de saúde, um chefe dando uma informação e um protocolo, rapidamente ele chega ao norte, ao extremo norte no Brasil e ao extremo sul. Essa é uma das grandes vantagens do sistema único de saúde. Além dele envolver uma cadeia de instituições de pesquisa e universidade e outros tratamentos que nenhum sistema privado vai fazer. Nenhum sistema privado vai fazer o que o SUS faz. Com todas as dificuldades que nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outras cidades grandes, causadas não pelo SUS, mas pelos prefeitos eleitos recentemente que têm trabalhado junto, em acordo com o projeto federal para endemonizar servidor público, instituição pública e fazer você acreditar que elas não são boas, que elas não operam decentemente. Isso é um absurdo. Nós vimos essa semana também um hospital particular aqui perto da minha casa, de excelente reputação, que estava crescendo. Eles são 3 prédios numa mesma rua. Quantas pessoas foram mortas porque a obra era excelente em conforto, excelente na aparência, mas a estrutura era podre para poder economizar e dar lucro para os donos. Não seguiam as regras, já haviam sido comunicados, haviam sido autuados e eles não fizeram as mudanças devidas. Agora, imagina se o Brasil sem o SUS, nós estaríamos vivendo uma tragédia
tão grande, tão terrível quanto os Estados Unidos. Agora, o nosso presidente vem pousar nas telas, né, e fala nos seus vídeos que ele vai fazer do Brasil os Estados Unidos, porque lá a economia é boa, lá o sistema é bom. Então, se nós ficarmos como eles, nós seremos salvos dos petralhas da esquerda e desses comunistas horrorosos que querem acabar com o Brasil. Quem está acabando com o Brasil é ele. E não sejam bobos, os Estados Unidos é um país falido e eles não escondem. Você encontra em qualquer local na internet a dívida dos Estados Unidos, que é mais de 3 vezes o PIB. O país está endividado, as pessoas estão endividadas e mesmo endividadas, elas não estão dando conta de viver. Um jovem sai da universidade com uma dívida de mais de 100 mil dólares. Como é que você vai começar a sua vida profissional com um fantasma de 100 mil dólares de débito? E eles não conseguem emprego, não estão conseguindo emprego porque essa teoria neoliberal do Guedes faz com que só pensem nas empresas. E a empresa quer lucro, então ela manda embora e coloca máquina no lugar das pessoas. E as pessoas desempregadas, pessoas estão saindo formadas nas universidades americanas, particulares, e elas saem, elas não têm emprego e a dívida só aumenta. Elas são obrigadas a aceitar subemprego e essa dívida vai virando uma bola de neve que sequer elas podem começar a sua vida pessoal. Elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem ter vida social, elas não conseguem namorar, elas não conseguem casar, porque não tem dinheiro. E o assombro das dívidas, aquela dívida todo mês aumentando porque eles não conseguem pagar. E se americano tivesse condições de bancar esse sistema, por que as universidades americanas têm 40% em média, algumas 60% de estrangeiro? Sem os estrangeiros, elas vão à falência. O sistema universitário inteiro colapsa. Porque precisa do dinheiro dos estrangeiros. Se ela precisa do dinheiro dos estrangeiros, então porque a economia não está lá tão bem? Não está. Crivella reclamou dos moradores de rua, que ele diz que é um número bem menor do que a Defensoria Pública. Mas a Defensoria Pública acredita ser 14.279 moradores de rua. Vamos contabilizar aí 15 mil moradores de rua. Bom, você sabe quantos moradores de rua Los Angeles tinha no ano passado? 36 mil. 36 mil moradores de rua. Nova York, 25 mil moradores de rua. Que situação é essa melhor do que a nossa? E sem a mínima esperança. E o pior, essas pessoas na rua, elas não têm SUS, então elas não são tratadas. Elas disseminam doenças porque elas não têm SUS. Não existe SUS, elas não podem ser tratadas. Elas não podem frequentar dignamente uma biblioteca pública para poder tentar sobreviver, tentar recuperar-se, para poder encontrar um emprego, porque não existe biblioteca pública, não existe universidade pública e as esperanças delas são praticamente zero. Agora, pasmem, o pior não é isso. Além desses moradores de rua, entre esses moradores de rua, você tem famílias inteiras empregadas, às vezes os 2 pais empregados, mas eles estão morando na rua, em carros. Não é em trailer, não é em carro de 4 portas mesmo, morando em carros.
As crianças o dia inteiro nas escolas, os pais trabalhando o dia inteiro e depois eles se encontram, almoçam e jantam nesses locais que servem alimentação, ou outros dias fazem sanduíche em locais baratos como McDonald's, Kentucky Fried Chicken e outros locais de fast food e depois vão morar no carro. Por quê? Porque perderam a moradia, porque perderam o seu financiamento, porque alguém na família ficou doente e isso consumiu todas as economias que tinham. Porque alguém da família teve uma doença forte e eles tiveram que utilizar não só as economias que tinham, mas pegar dinheiro emprestado de pai, de avô, de tio, de irmão. E daí consumir todo o salário deles sem condição de pagar o aluguel ou a prestação da casa própria. E isso vai virando uma bola de neve. Alguns ainda precisam pedir dinheiro emprestado ao banco para fazer os tratamentos, pagar os tratamentos ou então os remédios, que são caríssimos, inutilmente. Sabe o que isso acontece? Isso provoca que um monte de americanos corram para Cuba para ser tratados, corram para a França para estudar e para usufruir do Sistema Único de Saúde da França, que não é melhor do que o nosso, porque ainda tem uma participação, as pessoas não é totalmente gratuito, então as pessoas têm que pagar uma parte, mas é considerado um dos melhores da Europa. E é muito, muito melhor para os americanos, porque para eles é praticamente gratuito. Ou seja, se os Estados Unidos não é uma sociedade economicamente viável, nem para quem lá mora, nem para eles, como é que a gente vai importar esse programa, esse projeto de vida para cá? Meus amados, não acreditem nisso. Não acreditem nisso e duvidem de cada palavra que eu falo. Pesquisem. Vá hoje à internet, vá agora à internet e veja quantos são os moradores de rua em Los Angeles, em Nova York, quantas pessoas desempregadas. Vocês sabiam que 1/4 das crianças americanas moram na rua? Isso é uma geração perdida. Uma geração perdida. Não deixem que façam isso aqui no Brasil. Votem na oposição. Visitem a minha rede. Visite as minhas redes sociais. Visite minha rede no YouTube. Vejam os meus vídeos. Vejam as minhas propostas. Vejam os meus projetos para a cidade do Rio de Janeiro. E veja a candidata a prefeita Renata, que é também mulher, negra e oriunda da favela, mas é extremamente preparada. Uma das raras deputadas com diploma de pós-doutorado. Se é que existe no Rio de Janeiro alguém com doutorado na Câmara. O que eu duvido. Então, não é porque ela é negra que ela não está preparada, porque tem muita gente que diz que negro não tem acesso à boa educação, então, portanto, ela não estaria preparada. Isso é um racismo, um absurdo, uma coisa dessa, um absurdo. Julgar as pessoas inferiores por causa da cor da pele, ou incapazes mentalmente por causa da cor da pele. Renata é inteligentíssima, é capaz, é hábil e ela é experiente. E ela trabalhou muito com os direitos humanos e ela sabe como enfrentar e quem enfrentar e como enfrentar para que a nossa cidade volte a ser civilizada e que possamos investir em educação, em saúde para todos e não para o rico. Renata, não se constrange porque é feio as pessoas morarem na rua. Ela se constrange como eu, de ver seres humanos como eu e como ela, morando, dormindo na rua, com chuva, com frio, com o chão quente, de sol forte.
Isso é que é constrangedor. Como é que nós, cidadãos, deixamos isso acontecer? Isso é constrangedor. E se você pensa como nós, leia o nosso programa, leia o nosso projeto. Se você não pensa como nós, reflita nas questões que eu trouxe hoje para você, porque o seu voto pode ser a diferença entre a vida e a morte de muita gente. Muitas pessoas mais poderão morrer se você não parar para refletir no seu voto, na sua responsabilidade enquanto cidadão. Vejam as nossas propostas, estude os candidatos do PSOL antes de julgar, antes de falar. E veja bem o que você vai fazer, porque esse governo que está aí, federal, nós já sabemos. Esse prefeito, nós já sabemos o plano deles, as intenções deles, e já sabemos o quanto eles são incompetentes em cuidar dos pobres e só cuidam dos ricos. Se não é isso que você quer, vote na oposição. Resista, meu querido, resista. Vote pela vida, não pela